Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado nos temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Hoje, damos continuidade à nossa série de episódios especiais, na qual entrevistamos profissionais com larga experiência executiva nas áreas de recursos humanos de grandes organizações. Executivos que, ao longo de suas trajetórias, contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento de pessoas, culturas e negócios. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional. E eu sou Luiz Carlos Bueno, diretor-geral e fundador da Wisdom. Eu, e mais uma vez em conjunto com a Aline, terei o prazer de conduzir mais esse episódio especial do Papo DHO. Hoje vamos conversar sobre um tema que progressivamente vem ganhando espaço nas discussões estratégicas nas organizações: propósito, sustentabilidade e liderança. Em um mundo marcado por desafios ambientais, sociais e econômicos cada vez mais complexos, basta observar o último mês, cresce também a expectativa de que as empresas não sejam apenas geradoras de resultados financeiros, mas também agentes de transformação e desenvolvimento sustentável. Para conversar conosco sobre esse tema, temos a honra de receber Renan Bodra Machado, autor de um artigo publicado nas redes sociais da Wisdom que inspira a conversa de hoje. Renan é graduado e pós-graduado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Ao longo de sua trajetória executiva, atuou em importantes organizações como a International Paper, Embraer, Neoenergia, Equatorial Energia e Bracel Bahia, sempre em posições de liderança na área de recursos humanos. Atualmente, ele é diretor de recursos humanos da Speak Brasil. Renan, é uma grande satisfação recebê-lo no Papo DHO hoje. Seja muito bem-vindo, sobretudo depois de tanto tempo que a gente não se falava. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Aline. É um grande prazer, uma honra para mim estar aqui. Vai ser extremamente prazeroso a gente trocar ideias sobre o tema de sustentabilidade. Muito obrigado, gente. Prazer é nosso, Renan. Agradecemos por sua presença. Bom, antes de entrarmos diretamente no tema do episódio, gostaríamos de começar conhecendo um pouco mais da sua trajetória profissional. Você construiu uma carreira relevante em organizações com diferentes contextos, em diversos segmentos de negócio. Qual foi a experiência ao longo dessa jornada que mais influenciou a sua visão sobre liderança, cultura e sustentabilidade nas empresas? Aline, se eu puder resumir a minha carreira, eu diria que eu trabalhei basicamente em duas áreas. Eu comecei em planejamento estratégico e depois migrei para gestão de pessoas, até porque a gente vai, com a experiência, começando a aprender que o planejamento estratégico por si só não tem grande eficácia se a gente não souber cativar, envolver e direcionar o esforço das pessoas. Então eu diria que são áreas absolutamente complementares. E trabalhei em dois setores bem específicos. Eu iniciei a minha trajetória em papel e celulose, e eu tenho uma experiência relevante em papel e celulose em algumas empresas, e no setor de energia, com exceção da Embraer, que foi um ponto fora da curva, que é uma empresa espacial. Observe que na Embraer ele era um jovem prodígio, tá? Eu aprendi bastante na Embraer, principalmente na diretoria de defesa. Mas, assim, eu posso dizer que há uma concentração de experiência no setor de papel e celulose e no setor de energia. Eu diria que a experiência mais relevante, onde eu pude traduzir esses conceitos em prática, talvez tenha sido o maior desafio da minha carreira, foi, sem dúvida alguma, na Equatorial Energia, quando nós assumimos uma empresa, uma distribuidora de energia no Pará, a CELPA. Ela era do Grupo Rede, encontrava-se já
numa tentativa de recuperação judicial, e foi emblemático por vários aspectos. O governo do Estado, a sociedade, a mídia, os colaboradores, os líderes, todos estavam contra a CELPA. Então, foi um resgate em um período muito curto, praticamente em um ano. Nós tínhamos missões específicas em resgatar acordos coletivos que não haviam sido assinados, acabar com uma greve de trabalhadores que já durava um tempo razoável, implementar um modelo de gestão que traduzisse o modelo de gestão da Equatorial já adaptado para os moldes da CELPA, resgatar uma credibilidade da empresa junto à ANEEL, com um resgate histórico de perseguição de indicadores de desempenho, como DEC, FEC, TMA, TAT, todos os indicadores relativos à eficiência de uma distribuidora do setor elétrico, resgatar relacionamento com mídia, com o governo estadual, implementar planejamento estratégico. Eu sei que foi um desafio extremamente forte, que a estratégia estava muito clara, uma estratégia de takeover, de recuperação, de fazer um turnaround na empresa em muito pouco tempo, para que viabilizasse o crescimento e a implementação de um modelo de gestão que envolvesse as pessoas e que resgatasse os resultados que precisavam ser revolucionados no caso da CELPA. Então, eu diria que com a estratégia bem feita, com o resgate das pessoas e com a implementação de um modelo que visava a sustentabilidade do negócio, porque a crise era tão grande que a gente não tinha caixa para pagar salário, e você vê hoje o resultado da distribuidora, quando a gente começa a olhar os rankings da ANEEL, ela hoje se encontra numa posição de absoluto destaque. É um projeto que dá muito orgulho e foi muito emblemático pela concentração de esforços, pela concentração de desafios e pela implementação de um modelo de gestão onde as pessoas estavam no centro. Então isso eu coloco como um exemplo bastante prazeroso de um dos modelos em que a vida profissional fez sentido com o propósito de desenvolver e de alicerçar o futuro das pessoas. Legal, Renan. No seu artigo, você menciona a carta do Larry Fink, CEO da BlackRock, na qual ele reforçou a ideia de que nenhuma empresa atinge seu pleno potencial sem um propósito claro que oriente suas decisões. Durante muito tempo, as organizações foram avaliadas basicamente por seus resultados financeiros. Agora, na sua visão, por que hoje o propósito organizacional passou a ser um elemento tão central na sustentabilidade e na geração de valor das empresas? Luiz, o propósito, eu acho que a gente não vive sem propósito, as organizações não vivem sem propósito, nem tampouco nós, seres humanos. É importantíssimo que a gente tenha uma razão pela qual nós vamos buscar orientar os nossos atos e justificar os nossos atos. Então, quando nós olhamos estritamente sob o ponto de vista organizacional, quando você estabelece um propósito, você estabelece um norte. Você estabelece uma resposta à pergunta fundamental de por que fazemos o que fazemos. E durante muito tempo, eu diria que o propósito financeiro e de alavancar o capital investido pelos acionistas, isso ficou muito restrito, ou de uma maneira muito míope. Eu diria que este era o principal propósito das organizações: servir aos acionistas, atender aos acionistas, remunerar o capital investido, ter uma lucratividade que possa satisfazer aos desejos
de rentabilidade dos acionistas. Então, isso é parte do negócio? Sim, é uma parte que gera sobrevivência. Mas muito mais do que isso, a organização tem um papel social, tem uma responsabilidade nas trocas com o meio ambiente, tem uma responsabilidade com as pessoas que ela tanto emprega, quanto contrata serviços, quanto interage, com as quais são consumidoras dos seus serviços, dos seus produtos. A missão dessa empresa, ao interagir com uma sociedade, com um mundo, com um meio ambiente, isso extrapola, em gênero, número e grau, todo o caráter simplista de olhar somente o lucro, ou somente um viés financeiro, uma perspectiva financeira sobre o porquê fazemos as coisas que fazemos nas organizações. Então, esse propósito, ele começa ao reconhecer esse papel das empresas, ele começa também a direcionar decisões estratégicas. Então, as empresas no mundo contemporâneo, elas têm uma responsabilidade com o meio social que ela precisa ser mantida. As empresas precisam manter a sua licença social para operar. Ela precisa atender não só aos aspectos de interesse dos acionistas, mas principalmente interesses da sociedade, interesses dos clientes, interesses dos fornecedores, interesses do meio ambiente, dos seus colaboradores. Então, esse papel ampliado das organizações precisa ser discutido, precisa estar refletido no propósito, e esse propósito começa a orientar decisões estratégicas. Então, o papel dessas empresas na sustentabilidade de uma sociedade começa a ser fundamental. A gente começa a ter operações direcionadas pela preocupação com os impactos que você vai causar. E aí, ao projetar o lucro, a gente não pode dissociar a lucratividade das operações empresariais de um propósito amplo em que essas operações empresariais vão servir à sociedade, ao meio ambiente. A gente precisa ter isso em mente, isso precisa estar impregnado na cultura da organização e muito mais do que isso, não impregnado nos atos dos líderes e em como nós pensamos o negócio, mas principalmente nas diretrizes estratégicas. Em que investimos, como nos financiamos, qual o impacto disso na sociedade, qual o impacto disso no meio ambiente, qual o impacto disso nas pessoas e como esse propósito consegue, de uma maneira ampla, contemplar esses diversos interesses numa proposição de valor. E é nisso que as organizações precisam estar atentas e precisam remodelar suas proposições de valor para que não sejam simplistas e busquem somente a lucratividade a curto prazo, mas que vejam o papel que exercem na sociedade. Perfeito, Renan. Existe uma crescente pressão da sociedade, especialmente das novas gerações, para que as empresas assumam responsabilidades mais amplas em relação ao meio ambiente, à sociedade e à governança. Gostaria de saber como essa mudança na expectativa dos consumidores, investidores e das equipes tem influenciado as decisões estratégicas das organizações. Vou trazer um exemplo, Aline. Eu trabalhei muito tempo numa produtora, uma das grandes produtoras mundiais de celulose solúvel. Para atingir certos mercados, quando você vende celulose solúvel como matéria-prima para fazer viscose, e ela pode ser usada para fazer múltiplos produtos, mas o principal deles é a viscose. Quando você começa a atingir mercados consumidores com o seu produto,
exigência, e eu diria que hoje na totalidade, mas no tempo que eu trabalhei nessa empresa, isso foi uma onda crescente, a exigência desses mercados consumidores para que você tivesse uma floresta certificada, para que você tivesse uma colheita que você assegurava que os procedimentos corretos em relação a manejo florestal e aos detritos e aos resíduos resultantes da operação florestal fossem manuseados e manejados da maneira absolutamente correta com o meio ambiente, e isso fosse certificado através de empresas internacionais, como o FSC, por exemplo, isso virou matéria de que ou você tem e você assegura que as suas operações florestais sejam certificadas e você garante a qualidade do seu procedimento, ou você não entra no meu mercado consumidor. Então, a sociedade começa a evoluir e a sociedade começa a entender que eu me encontro num país da Europa, mas pelas exigências ambientais, eu já não produzo celulose no meu território, eu já não tenho a operação florestal no meu território, eu já coloquei isso para países promissores em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, onde inclusive o eucalipto é uma das matérias-primas mais emblemáticas e que consegue ser cortado em menos tempo do que em outros países. Então eu já relego a um país em desenvolvimento o papel de produção. Mas mesmo me protegendo em relação à produção, eu só consumo a celulose produzida naquele país caso ela seja assegurada e certificada por um organismo com credibilidade total, internacionalmente falando. Então, isso vale para mercados consumidores e isso vale para as novas gerações que já têm uma mentalidade extremamente diferente das gerações anteriores, com uma preocupação efetiva com a saúde ambiental. Então, o próprio mercado consumidor vai colocando sobre as empresas uma pressão e uma expectativa de que essas empresas minimizem o impacto das suas operações no meio ambiente. Então, principalmente as novas gerações, os millennials, eles são agentes de mudança extremamente atuantes e representativos. Eles são totalmente capazes de expressar expectativas concretas em relação às empresas em que trabalham, das quais eles compram, e eles agem no sentido de responsabilizar essas empresas e começar a consumir ou não esses produtos e serviços baseado no impacto que essas empresas têm no meio ambiente. Então a gente tem um mercado consumidor extremamente mais atento, estritamente mais exigente com a responsabilidade das empresas. Eu diria hoje que com a velocidade das notícias e das narrativas nas mídias sociais, você constrói e destrói reputações empresariais com uma velocidade absurda. Então as empresas precisam estar extremamente atentas com o mercado consumidor que elas atingem. Porque esse mercado consumidor vai fazer pressão, vai ter um consumo seletivo às empresas que estão seguindo uma lógica de sustentabilidade, assim como vão evitar as empresas que têm uma prática ainda corrosiva ao meio ambiente. Então eu diria que empresas que não tomam a necessária atenção a esse tema e não adotam práticas sustentáveis e não fazem um marketing social e compatível a essas marcas, elas tendem a perder uma relevância e uma competitividade de uma maneira extremamente forte e eu diria que essa crise reputacional ela precisa ser
ser um tema estratégico e a gente precisa ter uma orientação e uma diretriz da gestão dessas empresas para que esse assunto seja tratado com a maior seriedade possível, porque você pode perder o seu mercado com a maior brevidade e se você não tomar as atitudes corretas, você vai realmente perder a relevância no mercado. Renan, quando falamos de ESG, muitas vezes o tema parece ser bastante conceitual. Mas, no teu artigo, você, além de conceituar os 3 pilares, Environmental, Social and Governance, você detalha como eles se traduzem em práticas concretas. Na prática organizacional, quais são os principais desafios para transformar esses princípios em ações concretas nas empresas? Bom, Luiz, além de parecer ser, precisamos ser de fato. Então, essa é uma questão central nas organizações. E o parecer ser, às vezes, nos faz cair em armadilhas. Você vê algumas empresas que se preocuparam muito mais em parecer ser sustentáveis do que, de fato, adotaram práticas sustentáveis. Você vê o greenwashing de algumas empresas que leva ao descrédito de uma maneira que é corrosiva ao valor dessas empresas. Então a gente precisa, de fato, ter uma questão que começa com propósito. Então o propósito precisa ser a questão fundamental. Definido o propósito, eu diria que a principal arma para a gente implantar uma abordagem de ESG nas empresas é começar com a governança. Então, como que eu realizo uma gestão transparente? Como é que eu concilio decisões de curto prazo com decisões de longo prazo? Como é que eu de fato, e às vezes eu vejo as organizações adotarem muito os Balanced Scorecards para planejamento estratégico de curto prazo, e a gente esquece que o Balanced Scorecard, ele mescla ações de curto e de longo prazo. Na verdade, o Balanced Scorecard, fundamentalmente, ele tem um papel de você atingir essa visão de longo prazo. E a partir desta visão, que você não pode perdê-la nunca de vista, você estabeleceu uma série de atividades, de processos, de estratégias que no curto prazo vão começar a ganhar o caminho para que você chegue na sua visão de longo prazo. Mas eu vejo as empresas aplicam o BSC de uma maneira muito pragmática e esquecem o longo prazo, infelizmente. Então, eu diria que a governança ela precisa olhar qual é o longo prazo, aonde eu quero chegar, e a partir daí estabelecer que métricas, quais os Key Performance Indicators que nós vamos buscar no curto prazo, o que é factível e aceitável, e eu começo a ter um planejamento estratégico efetivo. A governança ela vai ditar as metas, vai ditar as métricas, e essas métricas, esses KPIs, eles precisam entrar nos 2 outros processos do ESG. Eu preciso ter indicadores sociais, eu preciso ter uma clara medida de como é a minha relação com os meus colaboradores, como é o respeito aos colaboradores, como é tratada a diversidade nas equipes, como é que é tratada o poder de voz de todas as microcomunidades dentro das equipes, como eu vejo a relação do líder com os liderados, como nós temos equidade e justiça nas avaliações, como nós tratamos os colaboradores num processo de people experience. Além disso, como nós começamos a olhar fornecedores e ter métricas para que esses fornecedores respeitem tanto quanto nossa empresa ao meio ambiente,
a nuance social e como que eles também têm preceitos de governança. Da mesma forma, clientes e especialmente como as comunidades, qual é o relacionamento com as comunidades e como eu meço isso. Então, essas métricas começam a serem forças motrizes de uma série de ações em capital humano, em oportunidades sociais, em responsabilidade legal, mas assim, nós precisamos dessas métricas impregnadas para que nós tenhamos a nuance social atendida, tal qual a nuance social, a ambiental da mesma forma. Como que a empresa amplia o seu desempenho agindo como administrador da natureza? Como eu atuo para frear mudanças climáticas, reduzir poluição, reduzir consumo de água, tratar os resíduos da minha operação, como que eu consigo preservar recursos naturais e respeitar o meio ambiente. Então, todas essas métricas, elas precisam ser amplamente discutidas e consubstanciadas através de metas, através de resultados de curto prazo, mas sempre buscando, olhando o curto prazo, mas como um passo no caminho do curto prazo. Do longo prazo. Então, através desse conjunto de métricas, através de metas, de resultados esperados, nós começamos a garantir a consistência das decisões tomadas pelas lideranças. Renan, um ponto muito interessante do seu artigo é quando você afirma que a estratégia por si só não é suficiente. E cita a conhecida frase de Peter Drucker: a cultura devora a estratégia no café da manhã. Na sua visão, por que a cultura organizacional se mostra um fator tão decisivo para que iniciativas relacionadas a propósito e ESG realmente se sustentem nas empresas? Aline, acho que o Peter Drucker fez muitas maravilhas na sua carreira, mas essa frase é emblemática demais, né? É excelente a frase. É impressionante como ela é verdadeira. A cultura devora qualquer estratégia. Então, você pode ter o planejamento estratégico mais bem feito, aquele mais bem estruturado, aquele que consegue ter KPIs desdobrados em atividades, em processos, relações de causa e efeito, estabelecimento das ações de curto prazo para chegar no longo prazo. Você pode ter um planejamento estratégico extremamente bem feito, mas se a cultura, se os rituais da empresa, se você não tiver uma consonância entre a maneira como a empresa vai olhar esses resultados, vai se atentar para esse planejamento, vai fazer follow-ups, vai começar a corrigir rotas. Se a gente não tiver rituais, se a gente não tiver reuniões, se a gente não tiver uma percepção conjunta de como nós vamos enfrentar essas diretrizes estratégicas perpassadas por toda a empresa, garanto que esse planejamento estratégico não vai dar certo, infelizmente. Então, a questão da cultura organizacional, ela é uma questão que é fundamental ao planejamento estratégico. A maneira como nós vamos estabelecer o que é importante para essa organização, a maneira como o propósito precisa estar representado pelos valores e precisa estar decodificado em competências, e essas competências serem tema de avaliações de performance para que nós tenhamos uma mensuração do grau de aderência dos colaboradores a essas competências e, por conseguinte, da adesão ao modelo de cultura e ao modelo de propósito que nós temos para essa organização, são peças que você vai encaixando em modelagem de cultura. Então, isso é extremamente importante. Como nós falamos agora há pouco, não adianta parecer ser, você precisa ser. Então, o ser
está na questão de como a empresa age, como a empresa toma decisão, como a empresa estabelece uma coerência entre o seu discurso e a sua prática. E óbvio, isso não pode estar restrito a um campo teórico de valores e competências. Mas muito mais do que isso, o grande representante, a grande força que vai aplicar a cultura, não tenha dúvida, são os líderes. Então, os líderes são agentes da cultura. Assim como a área de recursos humanos é o guardião da cultura, é aquela área que vai estabelecer e refletir sobre o propósito e dele trazer os valores em um campo muito mais prático e pragmático para todos os colaboradores, quem vai agir de acordo com esses valores, quem vai materializar a cultura, são os líderes. Então, essa modelagem de cultura, ela na prática, significa sensibilizar, treinar, auditar, se utilizar de ferramentas como assessments culturais, para que o líder se enxergue como parte da cultura, veja o quão distante ou o quão próximo ele tem seus comportamentos em relação ao que é exigido pela referência cultural, e aí sim ter um processo e convidá-los a essa mudança, porque isso, o comportamento diário do líder vai ser exatamente o que a organização vai absorver daquela cultura idealizada. Então, a maneira como o líder modela os resultados da sua área, a maneira como ele delega, a maneira como ele vai fazer follow-up, a maneira como ele vai abordar os resultados, a maneira como ele vai premiar, a maneira como ele vai estabelecer sucessores promovidos, pessoas em desenvolvimento e até desligados, tudo isso são comportamentos que precisam estar sob a tábua de valores e de competências de liderança e de modelagem de cultura. É através dos líderes que a gente modela a cultura. E esse é um desafio e tanto de gestão de pessoas, porque para que essa cultura seja funcional à estratégia, a gente vai precisar ter líderes que representam essa cultura no dia a dia. Walk and the talk. É coerência entre discurso e ação. Beleza, Renan. No artigo, você traz exemplos muito concretos de situações que podem originar um conflito entre discurso institucional e as decisões do dia a dia, como você acabou de falar, em relação a resultados financeiros, meio ambiente, segurança do processo ou do trabalho. Por que esse embate entre objetivos de curto prazo e compromissos de longo prazo ainda é um dos grandes desafios das organizações? Luiz, eu podia resumir a resposta tomando a resposta pela questão do propósito. Eu acho que às vezes não é que a gente tem ausência de propósito, porque o propósito ele começa a sofrer um certo viés egoísta. Então a gente pensa num propósito para nós mesmos, não para o outro, não para a sustentabilidade de uma sociedade, mas eu tenho um propósito para comigo mesmo, e esse é um problema. Vou te dar um exemplo. Uma empresa que eu trabalhei estava com uma estrutura de custos desafiadora, e eles trouxeram para cá um executivo internacional, e ele foi absolutamente pragmático, e esse pragmatismo, ele foi assim, ele tomou uma decisão, ele olhou a planilha de custos, viu os dois principais custos que a empresa tinha, o primeiro deles era pessoas, o segundo deles era manutenção,
em pessoas praticamente ele reduziu a pó a remuneração variável, reduziu a pó os grandes salários, houve uma juniorização da empresa, mas certamente do ponto de vista de custos fez todo sentido. E do ponto de vista de manutenção, ele terceirizou a gestão da manutenção para uma outra empresa. Ou seja, garantiu o custo de manutenção baixo, mas tanto uma decisão como a outra, tiveram efeitos logo. Óbvio. Né? No ano seguinte, começamos a sucatear a empresa. A manutenção não era feita de maneira adequada, o custo de manutenção estava absolutamente controlado, mas a manutenção não era feita. A empresa começou a ser sucateada, uma empresa com produtos altamente corrosivos correndo em todo o processo. Então, óbvio, a juniorização das lideranças também traz efeitos colaterais absolutamente corrosivos. O que aconteceu? Jogou toda a gestão do conhecimento pela janela. Pronto. E o que acaba acontecendo? Nós temos um processo muito pragmático, curto prazo. Esse executivo foi tido como o grande salvador da lavoura, deve ter ganho seus bônus milionários. E essa visão de sustentabilidade de resultados, o problema fica para o próximo executivo, o coitado que assume na sequência. Mas é isso, eu acho que trazendo um pouco, voltando para a nossa questão, não é a organização que precisa de propósito só. As pessoas precisam de propósito. Então a gente não pode ter executivos que pensem no próprio umbigo, que pensem somente no eu, em quanto que eu vou ganhar, em que bônus que eu vou tirar no final do ano. Eu acho que a gente precisa ter uma visão um pouco mais larga a respeito do assunto. Não vou nem dizer espiritualizada, mas eu vou dizer um pouco mais sustentável. Então isso passa pelas pessoas. O conflito entre o interesse individual e o interesse organizacional precisa ser sanado. A gente tem riscos em todas as áreas que, se uma decisão somente vai levar em conta critérios de curto prazo e resultado agora, qual o impacto disso no longo prazo? Qual o risco que isso pode acarretar para as nossas operações? Que risco vai acarretar no meio ambiente? Qual o risco qual o risco reputacional? Como é que os nossos consumidores vão nos ver? Então, eu acho que esse equilíbrio, e não há outra ferramenta senão uma governança clara a respeito, e essa governança precisa tratar essas decisões de maneira muito objetiva e fazendo um papel coercitivo para não colocar jamais o curto prazo em detrimento do longo prazo. A gente precisa ter curto prazo favorável, concordo, mas desde que a sustentabilidade a longo prazo ela seja preservada. Então, esta governança que orienta essas decisões e que policia essas decisões, ela precisa ser muito efetiva, para que a gente não tenha o risco de colocar uma organização a perder porque estamos olhando somente o resultado a qualquer custo e eu posso ser beneficiado por esse resultado a qualquer custo. É essa consciência ambiental que a gente precisa nos maiores líderes da organização. Então, se eu tenho uma organização com propósito, eu preciso de pessoas com propósito. Se tem uma organização que precisa ser sustentável, no mínimo, o meu CEO, o meu diretor executivo, o meu C-level, os meus diretores, eles precisam estar absolutamente concernentes com isso. Eu não posso ter pessoas voltadas para os próprios umbigos dirigindo organizações. Não cabe.
Com certeza. Você também menciona pesquisas que analisam características predominantes das lideranças brasileiras, apontando tanto aspectos positivos, como flexibilidade e habilidade de relacionamento, como também algumas sombras que podem comprometer a meritocracia e a gestão. Você já falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria de saber, em sua opinião, quais são os comportamentos das lideranças que são fundamentais para sustentar uma cultura organizacional alinhada ao propósito e à sustentabilidade. Aline, eu diria que a primeira coisa é o que a gente acabou de mencionar: pessoas éticas, líderes que pautem sua atividade diária pela ética, que estejam conscientes do impacto das suas decisões na sociedade em geral e que comecem a agir com coerência. Então, a coerência é absolutamente fundamental. Se eu estou pregando que eu vou respeitar as pessoas, que eu vou respeitar o meio ambiente, que eu vou respeitar a sociedade, eu preciso agir como tal. Então, a primeira coisa é pessoas aderentes ao discurso, mas aderentes à prática. Eu preciso ter pessoas que ajam com coerência, ajam como exemplo. Esse é um papo que eu tenho com as camadas mais jovens sempre. A gente começa em fóruns de programas de trainees ou de programas de sucessão nas camadas mais básicas da organização. Sempre o sonho das pessoas é se tornarem líderes. Eu quero ser líder. Eu adoraria ser líder, ser um gerente, ser um diretor. E eu sempre coloco algumas pimentinhas nesse sonho, porque quando você quer... A primeira coisa para ser um líder é que você já não é mais técnico quando você assume a liderança. No momento seguinte que você foi colocado numa posição de liderança, você assume a responsabilidade por aquela equipe. Você assume responsabilidade por pessoas. Não basta ficar atrás do micro olhando indicadores de performance e cobrando o desempenho. Você tem que entender o porquê você atingiu aqueles indicadores, qual o grau de maturidade que aquelas equipes estão tendo para executar suas tarefas, qual o grau de autonomia elas têm, qual o grau de suporte que elas demandam, entender que o líder está ali para, através do seu comportamento, atuar como um modelo de exemplo e entender que o grande papel dele não é cobrar, mas é servir aquela equipe para que ela possa performar. Então, essa questão de lidar com pessoas, a responsabilidade que o líder tem, 90% é lidar com gente. É saber que ele vai precisar ser justo, é saber que ele vai precisar agir com equidade, é saber que ele vai, por mais que ele tenha preferências pessoais, por mais que ele tenha preferidos, por mais que ele tenha pessoas na equipe que ele não tenha muita afinidade, ele vai ter que, na hora de avaliar a performance, ele vai ter que ser justo e agir com equidade. A equipe não pode fechar os olhos e já descobrir qual vai ser o resultado da avaliação de performance, porque independe do resultado, mas depende da proximidade com o líder. E nós, brasileiros, temos uma série de questões culturais que a cultura brasileira influencia muito isso. Então, a gente tem, se a gente naturalmente agirmos como brasileiros, com todo o respeito, mas a dimensão de ter uma certa flexibilidade e a dimensão de você ter um fascínio pelo poder e você, quando atinge o poder, você tem um caráter populista que acaba impregnando a maneira como você lidera, isso é um perigo para as organizações.
Então, quando a gente fala em modelagem de cultura, no Brasil, a gente está falando de um esforço que ele é contrário ao modo natural de agirmos. Então, isso precisa estar claro. Então, se eu tenho um líder brasileiro, a organização precisa estar absolutamente atenta para que as piores características da gestão brasileira, dessa informalidade, de dar o jeitinho e de ser populista com a população que ele lidera, isso não pode, de forma alguma, tornar a gestão um exemplo, mais um exemplo de uma organização liderada pelo que há de pior na cultura brasileira. Então há, sim, sem dúvida, e conscientemente, um esforço da organização em modelar esses líderes, em estabelecer que, muito mais do que as preferências, as amizades, a gente precisa ter um fortalecimento de meritocracia muito forte. A gente precisa estabelecer que resultados são importantes, como medimos esses resultados, e esses resultados, essa medição precisa estar presente e transparente num processo de avaliação de desempenho. Esse processo de avaliação de desempenho precisa gerar feedbacks claros, objetivos, transparentes, coerentes. E a partir daí a gente vai criando um ambiente propício à meritocracia. Eu preciso tratar conflitos encarando os conflitos. E aqui abro um pequeno parênteses, eu trabalho numa organização de capital chinês e potencialmente uma influência de cultura chinesa muito forte. E a cultura chinesa não é uma cultura que enfrente conflitos, ela passa ao largo dos conflitos. Então esse é mais um desafio que nós temos aqui na organização que eu trabalho hoje, que é a modelagem de cultura visando uma meritocracia bastante forte, apesar das influências das culturas nacionais. Então, quando a gente fala em desenvolvimento de lideranças, quando nós falamos de mostrar para os líderes o que é meritocracia, qual o papel deles na gestão das equipes, qual o papel na construção dessas equipes, enquanto eles têm que servir a essas equipes e o quanto eles têm que agir como exemplo na coerência entre discurso e prática, não tenham dúvidas, o esforço é hercúleo para sensibilizar, monitorar, desenvolver, treinar e convidá-los à mudança comportamental. Beleza, Renan. Eu gostaria de abordar agora a relação entre a confiança nas lideranças e o impacto disso nos níveis de engajamento das equipes. Na sua experiência, quanto a percepção de justiça, suporte e coerência das lideranças influencia o comprometimento das pessoas com os objetivos da organização? Luiz, vou me fazer valer de uma estatística da Korn Ferry. A gente tem o engajamento das equipes. Esse engajamento ele tem por volta de 5%, ele é influenciado pela maneira como a empresa é gerida. Então, as práticas de gestão das organizações, o produto, o orgulho de pertencer àquela organização, o quanto daquela organização tem credibilidade, o quanto que aquela organização tem esquemas de gestão, tem práticas salutares em estabelecimento de resultados, objetivos, metas e indicadores, o quanto que ela é bem gerida. Outros 10% do engajamento são influenciados diretamente pelas práticas de gestão de pessoas, e aí a maneira como o recrutamento e seleção é feito, a maneira como a ambientação é feita, práticas de saúde, de segurança, de ergonomia,
a avaliação de desempenho, os modelos de remuneração fixa, remuneração variável, os benefícios, todo o processo de treinamento, de desenvolvimento, de organização de sucessão, a avaliação de performance, tudo isso contribui com outros 10%. O restante, meu amigo, 85% do engajamento, não importa se você está numa empresa de alto nível de gestão e se você tem as melhores práticas de gestão de pessoas, o que importa é o seu líder. A relação líder-liderado. Como ele é capaz de gerir a equipe, a ética, a imagem, a coerência, a maneira como ele protege ou não os mais amigos, a maneira como o líder retribui, recompensa, a maneira como ele pratica gestão de pessoas, isso sim me dá uma retenção absurda e um engajamento das pessoas quererem ficar na organização, quererem construir sua carreira naquela organização, quererem retribuir a organização das mais diversas formas. Isso sim é preponderante para que a gente tenha um engajamento. Então, a gente acabou de falar de modelagem de cultura e papel de liderança. Quando a gente junta o reflexo disso no engajamento das pessoas com uma organização, a dimensão liderança nas organizações toma uma importância absurda. Então, a maneira como nós escolhemos os líderes, a maneira como nós desenvolvemos os líderes, a maneira como nós fazemos programas de sucessão, a maneira meritocrática como nós ensinamos os líderes a gerenciar desempenho, isso é fundamental para o engajamento. Então, ser líder é ter uma responsabilidade hercúlea sobre pessoas. Você precisa ser exemplo, você precisa agir com coerência, você precisa agir com base em meritocracia, você precisa agir com respeito. Na hora que você vai decidir por um novo membro da sua equipe, quando você faz um processo de recrutamento e seleção, não tem ninguém para promover, você vai para o mercado compor a sua equipe. Se você vai no mercado pensando em trazer um clone seu, porque é uma pessoa que você vai ser mais fácil de lidar e você é mais previsível, parabéns, você está empobrecendo a sua equipe. Quando você consegue trazer pessoas que, respeitando uma diversidade, trazendo outros polos, outros pontos de vista contrários e contraditórios ao seu, para que a organização cresça, quanto mais diversa for sua equipe, parabéns. Aí sim, você está criando um ambiente onde você tem uma organização de pessoas que vai desafiar o status quo e você vai aprender com a sua própria equipe. Então eu diria que ser líder é uma responsabilidade ímpar. É a mesma coisa que ser pai. É especial, é uma dádiva, é uma responsabilidade. Então, tal qual você tem uma criança para cuidar e para desenvolver e para acalentar e para dar diretrizes e para dar norte, você precisa, da mesma forma, olhar para a sua equipe e ensiná-los a crescer. Então, liderança é muito mais do que um cargo. Liderança é muito mais do que uma remuneração diferenciada. Liderança é responsabilidade. Eu costumo dizer que quando um profissional ou uma pessoa se arvora o direito de ser líder de alguma coisa, ele assume uma responsabilidade social com seus liderados. Renan, para encerrarmos, qual conselho você daria hoje para líderes e profissionais de RH que desejem fortalecer o alinhamento entre o propósito organizacional, a sustentabilidade e a cultura das empresas? Bom, Aline, eu investiria muito tempo na organização do propósito. Isso é fundamental. A partir daí, começar a estabelecer reflexões sobre como a governança vai refletir
esse propósito em métricas e como eu vou garantir cuidado a longo prazo em detrimento do curto prazo. Logo após, ter metas claras na questão de meio ambiente e principalmente, aí já envolvendo profissionais de RH no campo social, como que nós envolvemos os colaboradores no que precisa ser feito, como a gente passa a mensagem do porquê nós precisamos fazer aquelas ações, como nós refletimos isso em metas e indicadores para toda a organização, como nós começamos a garantir todo o esforço e todo o suporte para que esse sonho de realização seja realizado, e aí sim ter um espaço para que a liderança seja sensibilizada, treinada, auditada, medida para agir com meritocracia. E a partir daí a gente tem um ambiente saudável, um ambiente onde as pessoas estejam à vontade para opinar, para questionar e para contribuir da melhor forma possível. Eu acho que a governança do modelo ESG ela é extremamente importante, mas a questão central é, estabelecido o propósito, vamos trazer para a nossa organização pessoas que sejam coerentes com esse propósito. Pessoas que estejam realmente voltadas para aquele propósito, que elas acreditem no mesmo propósito, para que elas exercitem seus afazeres diários da melhor maneira possível, para que a gente tenha uma coerência entre o propósito organizacional e as práticas do dia a dia. Eu acho que a gente precisa ter pessoas orientadas por propósito, tanto quanto as organizações. Beleza, Renan. Foi uma conversa excelente, cara. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência e as suas reflexões conosco. Sem dúvida, um episódio que nos convida a refletir sobre o real papel das organizações e das lideranças na construção de empresas mais sustentáveis e alinhadas com as demandas da sociedade. Renan, muito obrigada por sua participação e por dividir conosco suas reflexões. Gostaríamos agora de deixar esse espaço para que possa se despedir dos nossos ouvintes. Gente, foi um prazer enorme bater esse papo com vocês. Fico sempre à disposição e acho que esse tema precisa sempre ser levado em consideração nas organizações, é atual e a gente precisa não parecer ser sustentável, mas ser de fato. Gente, muito obrigado, foi um prazer. E a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pela sua atenção. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Quer saber mais sobre os nossos programas ou serviços e também acessar este e outros artigos? Basta acessar www.wisdom.com.br. Se quiser enviar sugestões de temas ou perguntas para os próximos episódios, teremos prazer em respondê-las. Para isso, escreva para wisdom@wisdom.com.br ou para o nosso WhatsApp, DDD 11 98621 3741. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os colegas, siga o nosso canal e lembre-se, organizações sustentáveis não são apenas aquelas que definem um propósito inspirador, mas aquelas cujas lideranças transformam esse propósito em comportamentos concretos e decisões no dia a dia. Até breve.